Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, e na nossa aula de hoje nós falaremos sobre literatura. Nós falaremos sobre o realismo no Brasil. O que foi o realismo? Qual a influência que sofre o realismo no Brasil? Em qual contexto histórico essa escola literária está situada? Por que é importante você fazer esse estudo dessa escola literária? É isso que nós vamos descobrir ao longo dessa aula. Agora vamos ver o que foi o realismo? Acompanhe aí comigo na tela. Então, pessoal, o realismo é a escola literária que analisa a realidade. Aqui a gente faz uma pausa para analisar essa afirmação. O realismo analisa a realidade. Isso significa dizer que se de um lado eu tenho texto não literário, que tem uma linguagem objetiva, uma linguagem totalmente informativa, que tem ali o uso dessa linguagem de modo a trazer uma determinada informação, uma determinada argumentação. Do outro lado, eu tenho o texto literário, que tem a função, o objetivo de emocionar o leitor, de despertar um sentimento nesse meu leitor. E de que forma isso vai se concretizar, de que forma isso vai acontecer. Em cada escola literária, essa efetivação e forma de concretização vai ser diferente. No realismo é trazer ali na obra, obviamente com resquícios literários, o uso da linguagem a favor dessa construção literária, mas de forma real, a verdade nua e crua, tal qual ela é, sem máscaras, sem idealização. E é aqui que se realiza o realismo. Então vamos ver onde surge, olha só. O realismo ele tem origem na França e no Brasil surge depois do romantismo e antes do simbolismo. Essa informação, pessoal, sobre como ele surge no Brasil é importante, quer dizer, quando a gente vai lá e retorna para o romantismo, o que é que a gente vê? A gente vê que o romantismo é a primeira escola literária de fato brasileira. Então, ali a gente tem 1836, uma literatura ali ufanista, nacionalista. Depois a gente tem a segunda fase, que é aquela fase de desprendimento da literatura portuguesa, é aquela fase de maturação, de buscar outras fontes, conhecida como mal do século. E a terceira fase, ela já vem ali trazendo uma denúncia social acerca da escravidão. E aí entra o realismo, que de fato faz essa transição do idealizado, do ideal, para o real. E aí, depois vem o simbolismo com uma pegada totalmente diferente. A outra informação que a gente tem aí acerca do realismo é que no mesmo período se efetiva o naturalismo e o parnasianismo. Essa informação acerca do naturalismo é a seguinte: muita gente tem uma dificuldade extrema em diferenciar uma obra naturalista para uma obra realista. São duas escolas literárias diferentes que acontecem concomitantemente, quer dizer, acontecem ali no mesmo período de tempo. Então, o realismo, ele traz a verdade nua e crua. O naturalismo, ele traz a verdade, obviamente, mas de uma perspectiva que coloca o leitor dentro daquela narrativa de modo que todos os sentidos, visão, audição, olfato, sejam perceptíveis nas descrições que são feitas. Então, há essa diferenciação, tá certo? E o parnasianismo, professora? O parnasianismo, pessoal, é aquela linguagem ali, aquela produção literária que você vê no hino nacional brasileiro, que as palavras, elas são extremamente bonitas, elegantes, mas que não são acessíveis a todas as pessoas, tá? Então, é importante que a gente observe que, de repente, ali nas obras, a gente observe a interferência ou a contribuição de uma dessas escolas literárias, tá? Aí olha só aí o que eu tenho aí sobre o realismo. Quando ele surge no Brasil? Olha aí comigo na tela. O realismo no Brasil, ele surge em 1881.
Então, o país passava pelo processo do abolicionismo, um movimento que tinha surgido na Europa e promoveu o fim da escravidão brasileira em 1888. Na mesma altura, em 1889, ocorre a Proclamação da República. Observa que, quando nós falamos de literatura, é importante que nós estudemos o contexto histórico. Por quê? Porque de acordo com o meu contexto histórico, quer dizer, com o que está acontecendo no momento daquela produção, ela sofrerá algumas influências. E é aí que se situa o realismo, um período extremamente importante no Brasil de transição. Então, a gente tem um fim de movimento de classe social, a gente tem aí um movimento importantíssimo. E é assim que se desenvolve essa produção literária, tá, pessoal? Depois, eu trouxe essa imagem aí, que é a Cena de Família de Adolfo Augusto Pinto, que é uma obra realista, tá? De Almeida Júnior, datada aí de 1850 a 1889. E aí eu coloquei de um lado o romantismo e de outro o realismo. Porque como é que se desenvolve ali, como é que acontece o romantismo? Como já mencionado, o romantismo, ele busca ali um símbolo de nacionalidade no seu início de desenvolvimento lá na primeira fase. E é essa diferenciação que eu quero trazer para vocês. Então, ali naquela primeira fase, eu tenho a idealização. O que é ideal, o que eu busco, o que é ser brasileiro, como é ser o povo brasileiro, como é ali o herói, o índio, aquele que levanta uma bandeira. Então, tudo isso é importante. E como a linguagem aparece ali? Descrição da fauna, descrição da flora. Já o realismo, como mostra aí na imagem para vocês, a gente observa um relato mais de como as famílias se organizavam, como era aquela vivência, como a burguesia se organizava. Quer dizer, eu tenho aí nessa construção Aí, adivinha? Uma crítica social, certo, pessoal? Então, é comum que a gente observe nesse tipo de produção uma crítica social muito forte, tá? E aí, o que é importante que você observe? Que quando nós falamos do realismo, ele não se executa ou se efetiva somente no texto escrito em si, mas através de pinturas a gente pode se aprofundar mais nesse caráter dessa escola literária, que também se manifesta na arte, que com certeza você já deve ter estudado em algum momento. Aí eu trouxe para vocês aí as características do realismo brasileiro. Quais são as características do realismo brasileiro, pessoal? Primeiro, oposição ao romantismo. Essa oposição ao romantismo, ela já foi mencionada aqui no início da aula, quer dizer, ela vem trazer um contraponto com o ideal e mostrar para mim ali o real. O segundo é a rejeição à subjetividade e ao sentimentalismo. Volta aqui para mim. Lembra que lá na segunda geração do romantismo, nós temos um sentimentalismo exagerado, um sentimento ali que se caracterizou como o mal do século, um subjetivismo, uma visão pessoal. Então, a gente sai dessa visão subjetiva e parte para uma visão mais objetiva da literatura, de análise de organização social. Quer dizer, à medida que as narrativas vão se desenvolvendo, a gente percebe essa característica. A terceira característica aí, pessoal, é uma linguagem mais analítica. Quer dizer, se eu quero ser mais objetivo, eu quero ser mais crítico, eu utilizo uma linguagem mais objetiva e analítica no sentido de analisar os personagens que, na maioria das vezes, ou em quase todas elas, diria que em todas, nós temos aí uma representação de como as pessoas agiam, de como a sociedade se organizava nesse período. Já a quarta característica que eu trouxe para vocês é que o narrador realista,
ele faz uma crítica sociopolítica, faz uma crítica de como a sociedade se organiza e como o país se organiza politicamente, tá certo, pessoal? Agora, professora, eu já compreendi o que é o realismo, eu sei que tem uma pegada ali de acordo com o nome, então para mim me interessa muito essa produção literária. Agora vamos ver quais foram as principais obras e os principais autores do realismo? Olha aí comigo na tela. Eu trouxe para vocês essa aqui, a obra Memórias Póstumas, de Brás Cubas. É uma das obras que já foi cobrada no Enem, tá? Inclusive, é uma das questões que eu trarei aqui ao final dessa aula, tá? É do Machado de Assis. Professora, Machado de Assis é aquele escritor que escreveu aquela obra, deixa eu lembrar aqui, Dom Casmurro? Esse mesmo, a obra mais famosa do Machado de Assis é Dom Casmurro. Essa aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é a primeira obra realista e ela é extremamente difícil. Por quê? Porque o Machado de Assis, ele escreve usando uma linguagem bem complicadinha. E você já deve ter feito a leitura e ter dito assim, professora, quando eu li lá o Dom Casmurro, eu tive que colocar um dicionário ao lado porque eu não compreendia o significado das palavras. Então, obviamente que aqui a gente tem uma linguagem um pouquinho mais acessível, só que os personagens, eles aparecem de forma mais complexa. Mas guardem essa opinião, essa informação, na verdade, de que essa é a primeira obra realista que inaugura o realismo no Brasil. A segunda obra que eu trouxe para vocês, pessoal, é Quincas Borba, que também é uma obra do Machado de Assis, que traz aí também uma representação de como a sociedade se organiza. A outra que eu trouxe é Dom Casmurro. E aí eu faço a pergunta, Capitu traiu ou não Bentinho? Você já participou de algum júri simulado na sua escola para defender ou acusar Capitu? É que Machado de Assis, ao produzir essa obra, ele fez o seguinte: eu preciso mostrar como a sociedade se organiza. Eu preciso fazer com que o meu leitor fique curioso e ele tire as próprias conclusões acerca da narrativa. Porque ao que se observa ali é uma visão do protagonista, não é? Do personagem principal, do Bentinho, sobre a história. É ele que conta a história dele, o romance ali, e mostra, ele queria ser padre, foi uma promessa que a mãe fez, e aí ele tem toda uma narrativa que se desenvolve. Se tu não leu, não vou dar spoiler mais que isso, não. Mas que é interessante que a gente se observe. É tanto que, posteriormente, foram feitas, assim, versões acerca do posicionamento, da visão dessa história do ponto de vista da Capitu. Então, essa obra ela foi consagrada e é considerada um cânone aí da literatura brasileira, uma obra-prima na perspectiva de teoria literária, tá certo, pessoal? A outra obra que eu trouxe para vocês, ela não está aqui porque ela é de um outro autor. Mas antes de citar ela, eu vou falar aqui do Machado de Assis, porque eu falei das obras, mas quem foi o Machado de Assis? Ele é o precursor do realismo no Brasil e ele escreve poesias, contos, crônicas, romances, que é principalmente as obras que nós conhecemos, e teatro. Então, a sua produção foi marcada por temas sociais, críticas à burguesia e profunda análise psicológica dos personagens, tá certo? O outro autor que eu trouxe para vocês aqui foi o Raul Pompeia. Ele é um dos escritores aí realistas, ele foi jornalista, escritor e orador brasileiro. Ele é uma figura polêmica, por quê? Porque ele se envolve diretamente na campanha abolicionista e ao se envolver, ele é caluniado e afastado pelos amigos e acaba se suicidando em 25 de dezembro de 1895, tá certo, pessoal? Então, essas informações, elas são importantes para que vocês compreendam como se desenvolvem, como os escritores aí realistas produzem as suas obras. Já que você está expert no assunto, você sabe o que é o realismo, vamos à nossa atividade? Acompanhe aí comigo na tela.
Essa atividade é do Enem 2014. Ela é do livro do Machado de Assis, tá? Que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Diz assim: talvez pareça excessivo o escrúpulo do Contrim, a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguiam-no, de avareza, e cuido que tinham razão. Mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude, e as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, onde eles desciam a escorrer sangue. Mas, além de que ele só mandava os perversos e fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se, de certo modo, ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria, e não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais. A prova de que Contrim tinha sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando morreu Sara, dali a alguns meses. Prova irrefutável, acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma confraria e irmão de várias irmandades, até irmão remido de uma destas, o que não se coaduna muito com a reputação da avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão. A irmandade, de que ele fora juiz, mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Bem, vocês lembram que eu falei que a linguagem empregada, a escrita do Machado de Assis, a produção machadiana é bem difícil? Lembram, não é? Então, esse é apenas um trecho da obra. Vamos ao comando da nossa questão? Olha só. Obra que inaugura o realismo na literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas condensa uma expressividade que caracterizaria o estilo machadiano. A ironia. Descrevendo a moral de seu cunho, Contrim, o narrador-personagem, Brás Cubas, refina a percepção irônica ao. Vamos às nossas alternativas. Letra A. Acusar o cunhado de ser avarento para confessar-se injustiçado na divisão da herança paterna. Essa aqui não seria a assertiva correta, pessoal, porque ele não acusa diretamente, tá? Ele relata que outros a acusavam. Então, essa aqui está descartada. Letra B. Atribuir a efeito de relações sociais a naturalidade com que Contrim prendia e torturava os escravos. Essa aqui, pessoal, é a minha assertiva correta. Por quê? Porque a ironia refinada aí do narrador, ela se manifesta quando ele tenta normalizar a crueldade de Contrim com os escravos, tá? E aí o Machado de Assis, ele faz uma crítica sutil e irônica do Machado de Assis quanto à hipocrisia social e moral da sociedade escravocrata. A letra C, pessoal, vamos analisar porque ela não está correta. Aí diz assim: considerar os sentimentos pios demonstrados pelo personagem quando da perda da filha Sara, tá? Aqui, por que essa aqui não está correta? Porque ele menciona sentimentos pios, no caso é uma tentativa de humanizar o Contrim, mas não há uma ironia aqui evidente, tá? A letra D também não estaria correta, porque aqui eu tenho
Menosprezar Coutrin por ser tesoureiro de uma confraria e membro remido de várias irmandades. O narrador ele não menospreza, na verdade o que ele faz é usar essa informação como um argumento. Então essa aqui também está equivocada. E a letra E, insinuar que o cunhado era um homem vaidoso e egocêntrico, contemplado com um retrato a óleo. Essa aqui está errada porque o retrato a óleo, é citado como uma honraria concedida pela Irmandade. Quer dizer, o foco ele está mais na incongruência entre a suposta avareza e o reconhecimento público. Portanto, pessoal, a minha assertiva correta é a letra B. A nossa aula fica por aqui? Não, eu preciso que você veja o nosso resumo. O que foi que a gente falou? Nós falamos, pessoal, que no Brasil o grande nome aí é Machado de Assis, com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu espero que isso tenha ficado claro. E esse movimento, o realismo, ajudou a consolidar um olhar mais crítico sobre a sociedade brasileira. Eu te peguei, hein? Tava achando chata a aula de literatura, não era? Pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido muito nessa aula. Nós ficamos por aqui, agora é verdade. Te vejo na próxima. Tchau!